Olá, bem-vindos a mais um episódio desta emissão que pretende homenagear os 80 anos de Adriano Correia de Oliveira. Neste episódio contamos com a presença de Vitorino, que veio partilhar connosco as suas memórias. Fique desse lado. Adriano 80, voz de Abril, voz do povo. Joana Figueira vai dizer-nos Que o Amor Não Me Engana, de Zeca Afonso. Que amor não me engana com a sua brandura, se de antiga chama mal vive a amargura. De uma mancha negra, de uma pedra fria, que amor não se entrega na noite vazia. Que as vozes embargam num silêncio aflito, quanto mais se apartam, mais se ouve o seu grito. Muito à flor das águas, noite marinheira, vem devagarinho para a minha beira. Em novas cotadas, junto de uma era, nascem flores vermelhas pela primavera. Assim tu souberás, irmã cotovia, dizer-me se esperas o nascer do dia. Que as vozes embargam num silêncio aflito, quanto mais se apartam, mais se ouve o seu grito. Muito à flor das águas, noite marinheira, vem devagarinho para a minha beira. Vitorino, boa tarde, bem-vindo. É um prazer estar aqui contigo a comemorar os 80 anos do Adriano. Eu costumo perguntar a primeira vez que tiveste contacto com o Adriano, com a música do Adriano, mas na verdade o Adriano está um bocado ligado ao próprio início da tua carreira. Está muito ligado. Eu conheci-o, curiosamente, não foi em Coimbra, foi noutra situação, porque a Rasta Parta, a república que ele frequentava, não sei se pertencia mesmo a ela. É provável, acho que sim. Quando acabavam os exames em Coimbra no verão, depois da boémia da noite e se calhar algum fado, alguma cantoria, diretos metiam-se num comboio em Coimbra, de capa e batina ainda, não sei se levavam roupinha ou alguma coisa, iam direitos à Quarteira, onde a Rasta Parta tinha uma casa de férias, com o mesmo sistema, pagavam todos, e a Quarteira era um sítio de férias muito barato, porque ainda não havia muito turismo, o turismo interior era fraco e não era uma praia de moda. Chamavam-lhe a Praia dos Alentejanos, porque os alentejanos iam ali do Baixo Alentejo, os que iam para lá. E então a Rasta partia para baixo, estava lá uma banda de Évora, onde os meus irmãos mais velhos tocavam, e eu ia lá passar férias com ele. E aconteceu que nos cruzámos lá. E, entretanto, eu era amigo do Zeca também, e o Zeca era professor em Faro, de maneira que havia ali uma ligação de amizade. E já andavas a cantar? Sim, eu cantava Jacques Brel, era muito fino. Não, mas cantava sobretudo coisas do Zeca. O Adriano ainda não tinha gravado, ainda não tinha obra gravada, parece-me. Era muito novo também. Mas já cantava muitas coisas do Zeca e tinha uma relação de amizade com o Zeca. Porque eu estive na tropa em Tavira e o Zeca era professor em Faro e ia cantar por ali. Cantava na casa dos pescadores de Olhão. E desse convívio com o Adriano, esses primeiros contactos, há aquela impressão que toda a gente nos tem transmitido aqui, não é? Do Adriano como uma pessoa generosa, que adorava o convívio,
E desse convívio e dessas experiências, tens alguma história? Sim, tenho muitas memórias. Tenho Claro. uma história que não cabe num livro. Mas o que acontece é que a música aproxima sempre as pessoas. O Adriano era muito interessado. O meu irmão Janito às vezes ia de férias lá abaixo e cantava com 16, 17 anos. Cantava também com a banda onde tocavam os meus 2 irmãos mais velhos. E claro que aquela malta de Coimbra integrava-se logo no tudo o que era lúdico e festivo. Aliás, festejar era lutar contra o Salazar. Festejar qualquer coisa era... Ainda hoje também é um pouco isso, não é? Não, alegria... a festa e a alegria é o contrário do que nos impõe normalmente. E então a ditadura era muito cinzenta e nós coloríamos-la muito de vinho tinto, por exemplo, ou outras coisas. E foi facílimo o contacto e ficámos amigos depois para sempre. Combinámos encontrar-nos em Lisboa e começou aí uma história de uma grande amizade, onde depois entrou o Manel da Fonseca. Ok. E insisto, fazer boémia de noite em Lisboa era contestar o regime, porque nós éramos muito... não era bem reprimidos, mas não éramos muito tolerados até pela polícia. O que é que estão estes gajos todos aqui a fazer juntos? Estar um grupo em convívio era logo bom para contestar. Já era resistir. E fazíamos essa boémia, era muito interessante porque havia uma ligação muito forte na amizade com as pessoas e partilhávamos o que cada um sabia. E o Manel da Fonseca era um coordenador fantástico, um homem cheio de humor, de talento e de grande amizade muito praticada também, com um convívio sempre de cor vermelha. Aliás, este disco, se não me engano, é este disco, não é? Que é com poemas do Manuel da Fonseca. Esse disco tem poemas do Manel da Fonseca. Sim. E eu toco acordeão com o Carlos Paredes numa canção, o Carlos Paredes a tocar guitarra e eu tocar acordeão no Tejo que Levas as Águas. Maravilha. Existia a gravação. É uma das minhas favoritas. Entre as muitas histórias e as ligações que tu tens com o Adriano Correia de Oliveira, soube que o Adriano foi responsável por te apresentar ao Arnaldo Trindade e um pouco como o início da tua carreira. Foi rigorosamente o responsável por eu ter essa aproximação ao Arnaldo Trindade. E é interessante porque ela acontece sempre no contexto de um grande convívio. Ele telefonou para o Sr. Arnaldo Trindade e disse: Sr. Arnaldo, tenho aqui um amigo meu que canta umas coisas e eu gostava de lhe apresentar. O Arnaldo Trindade era muito, muito amigo dele. Gostava dele e acreditou logo e fomos de comboio, metemos o comboio, fomos almoçar com o Sr. Arnaldo Trindade. Tudo era tratado numa mesa farta e bem regada. E lá chegámos, fomos para a Mamuda, que era um restaurante ali na zona da Baixa do Porto, ali perto do Rio de Santa Catarina. Fomos e entramos logo e a Mamuda atirou logo uma piada ao Sr. Arnaldo, daquelas que muito brejeiras e à moda do Porto, e perguntou quem é esse? Este é alentejano. Ela deve ter levado logo também uma piadona à moda da Mamuda. E aí, depois de comermos um almoço à moda do Porto sempre, com um regado, com um bom vinho, fomos para o escritório do Sr. Arnaldo. Ele levava a minha viola, chungosa, esta é muito mais bonita, e toco mal viola, mas o Sr. Arnaldo perguntou: amigo Vitorino, então cante lá aí uma coisinha para a gente ver, apreciar e fazer um juízo mais preciso dos seus talentos. Tudo sem cerimónia e num grande ambiente. O Sr. Arnaldo chamou um produtor lá dele, mandou chamar lá dentro, um produtor que eu não me lembro o nome. O Adriano estava aqui à minha direita e estava com a viola mal tocada e cantada, e cantei A Menina Estás à Janela, que andava a cantar nas ruas de Paris,
e tinha muita prática de cantar, mas muito mal acompanhada. O senhor Ronaldo ouviu e perguntou ao produtor, ao senhor, que eu não me lembro o nome, então, e quantos discos é que isto poderá vender? Vejo, este tipo de aproximação é muito interessante. E o outro disse, viu que o senhor Ronaldo gostava, não contrariou o patrão. O senhor Ronaldo disse, se calhar vendemos muitos. Muito bem, fiquei contratado nesse dia. Boa, vá lá, tinha muita sorte. Tinha sensibilidade para perceber essas coisas. Não, tinha muitíssima. Porque há aquela malta que podia ter dito, pá, isto nunca vai vender nada, e depois tornava-se o sucesso que se tornava. Era expulso, era despedido. O senhor lá despediu logo, porque ele viu logo que o senhor lá estava agradável. E já criavas as tuas próprias canções nessa altura? Já esboçava muitas coisas. Aliás, depois desse encontro, começámos a organizar um disco meu que depois só é lançado em novembro de 75, mas foi preparado para gravarmos em Paris e o Adriano também ia gravar em Paris, mas entretanto aconteceu o 25 de Abril. Maravilha. Pronto, viemos para cá todos e o senhor Ronaldo apanhou esse disco em andamento. Aliás, se eu quisesse gravar em Paris, ele gravava em Paris também. Sim. Boa. Eu andei a tentar pesquisar quantos discos é que tu tens gravados e perdi-me nas contas. Tu fazes ideia quantos discos é que tens gravados ou não? É que são entre 20 e 30, mas eu não sei exatamente. Eu acho que é mais perto dos 30, é capaz de ser. É provável, sim. Produzo muito. Produzes muito e bem, e ainda bem. E estás a preparar alguma coisa? O que é que andas a fazer? Infelizmente aconteceu esta coisa da pandemia e isso atrasou-me um disco 2 anos e tal, porque ia lançá-lo exatamente no tempo em que chegou em força. De maneira que está no frigorífico em Coimbra e agora vou tentar acabá-lo, porque ainda estou com medo de apanhar isso, porque essa doença é muito atacante das vias respiratórias. Eu tenho um bocado de cagaço. Pronto, com tantos discos gravados, até podia acontecer que estivesses cansado e não te apetecesse cantar mais, mas não é o caso. O que é que te move? O que é que ainda te continua, depois destes anos todos e depois de quase 30 discos gravados, o que é que ainda continua a fazer-te escrever e compor? Esse ato de criação, é um bocado pomposo isto, mas pronto, é indescritível sempre e é misterioso. Tu não sabes porque é que de repente te vem uma melodia à cabeça e um texto logo ao mesmo tempo, às vezes, ou um primeiro e outro primeiro, e porque é que essas ideias vêm. Eu sei, no meu tempo de cada dia, quando é que me chega. Isso é a única coisa que eu identifico, que é assim entre a madrugada é na alvorada, entre a madrugada, na aurora, vêm as coisas à cabeça, as ideias, as melodias. Há 2 semanas levantei-me para ir ao piano e fixar uma, porque já não tenho memória, de antes fixava-as e de manhã lembrava-me delas. Mas chegam aí, de maneira que se calhar é o Adriano que mais manda. Admira. E o Zeca. E metes o despertador para essa hora para ires ao Não piano? meto, aquilo é que me desperta. É uma coisa indescritível. Com o António Lomatunes às vezes discutimos o processo criativo e nunca se chega a nenhuma conclusão. Ele acha que tem uma folha na frente, A4, nos dias em que não escreve, a folha começa a crescer e fica um lençol. E não nasce nada. Mas nos dias em que escreve, a mão leva-o, diz ele que é a mão. Não é ele que manda. É a mão com uma esferográfica Bic, foleira e folhas que ele trouxe do Hospital Miguel Bombarda. Quando o hospital fechou havia muitas e é aí que ele escreve. A realidade do Alentejo e da vida faz parte também das tuas canções e do teu cancioneiro, como fazia também parte da inspiração na música do Adriano. Esta relação da canção, que depois também consolidou a canção de intervenção, obriga a um certo compromisso, não é? Tem um bocado aquela coisa, tu acabas por estar
conotado também com essa interpretação, com essa realidade, com essa forma de observação. Tu, dentro desse compromisso, destes anos todos, o que é que se perde e o que é que se ganha? Achas que consegues fazer um balanço? O que se perdeu foi muito da nossa história, mas isso perde-se sempre. As revoluções são devoradoras, até dos seus filhos mais próximos. E depois já sabemos que quando há uma revolução, há sempre uma contra-revolução. É um ciclo histórico conhecido e que parece que é até natural, do ponto de vista das sociedades. O que ficou é esta baixa, cada vez mais baixa, social, que, sendo um ciclo que nos custa muito, porque foi um bocado demasiado depressa, tem um tempo e uma natureza que a história acha pequenino, para nós é enorme. E o que fica também é uma prática muito grande de convívio, de observação dos fenómenos sociais, muitos, porque eu venho de uma escola que tem um olhar social e um rigor muito grande com a língua portuguesa, por exemplo. Aprendi isso tudo com o Zeca e com o Adriano, que eram rigorosíssimos. O texto é sagrado, portanto não é música para ouvir ou com refrões especiais. O texto é sagrado, fui aprendendo isso e aprendi que também se deve escrever, cantar e estar interveniente com atenção muito grande ao que se passa na sociedade, para o bem e para o mal. Isso é logo dá-te uma grande escola, sobretudo também de observação. A escola de cantar, essa tem a ver também com o canto alentejano, a colocação da voz tem a ver com isso, e também tem a ver com o que aprendi com os cantores de Coimbra, porque são duas formas de cantar similares, que são duas cantigas de rua. Cantar de fato de Coimbra é do chão para o primeiro ou segundo andar, projeta-se a voz. Serenatas. Sim, as serenatas e até os convívios. E o canto alentejano é um canto de rua que projeta a voz de uma maneira incrível. É uma escola que eles não aprendem, ou que já lá está, mas ninguém te ensina a cantar a alentejana. Ou cantas ou não cantas. E isso deu-me também muita capacidade de me organizar na colocação da voz e mesmo em algum estilo de cante que introduz os dois, incluindo também bastante o fado de Coimbra, que também eu pratico, mas não sou cantador de fado de Coimbra. O Janita, sim. O Janita é um cantor de fado de Coimbra e ele é honoris causa de Coimbra. Estiveste lá também em Coimbra a estudar? Não. Okay. A minha escola não havia em Coimbra. Eu andei na Escola de Belas Artes de Lisboa. Ok, sim. O Adriano tinha um pouco essa... Há quem defina o Adriano como tinha uma influência do seu lado rural, da sua infância rural, no campo. Tu, vindo do Alentejo, também tens muito essa influência do Alentejo em toda a tua música. Isto ajuda a moldar e a criar uma identidade própria, não é? A identidade própria nasce desde que somos pequeninos. E tu és aquilo que foste até aos 10, 12 anos. Nunca mais deixas de ser o que foste, o que aprendeste, o que viveste, o que comeste, o que ouviste. Isso fica lá, tudo. Eu lembro-me do Alentejo que havia quando eu tinha 6 ou 7 anos, o que ele se foi modificando. Tinha uma informação muito forte, porque os meus tios eram do Partido Comunista, e tinha uma informação muito forte também da República, porque o meu avô era republicano, de espingarda na mão. E depois
a escola familiar também te ajuda a assimilar e a ter sentido crítico do que se está a passar à tua volta, mais do que outros gaiatos, mas também havia outros gaiatos iguais a mim, que fazíamos ali uma espécie de compadrio, tínhamos um compadrio nas nossas escolhas, e isso estrutura as tuas escolhas sociais e a tua ideologia, e estrutura a maneira que depois tu começas a aprender, depois da adolescência, a maneira que tu como podes conviver com o mundo. Ainda por cima tive a sorte de viajar muito, e a viagem é uma das maiores escolas da nossa vida. Sim. Voltando um pouco àquele período triste do fascismo e também das vésperas do 25 de Abril, tu estiveste, porque também estamos a celebrar os 48 anos daquele primeiro encontro da canção portuguesa no Coliseu, onde tu estiveste também, não é? Sim. Celebra, foi 29 de março de 74. Tu estiveste lá também a acompanhar o Adriano, o Zeca e aquela malta. Sim. Rodeados de PIDs. É verdade, fui aprendendo com o Adriano e com o Zeca a fugir à PID também. Essas situações, sim. E fala-nos um pouco dessa experiência. Tu estiveste lá, estiveste no palco, qual era a energia, o que é que foi esse momento? É indescritível porque tem que ser vivido. Mas isso, todas as situações, boas ou más, têm que ser vividas para se descreverem. Eu já tinha antes feito alguns concertos meio clandestinos que eram subitamente organizados. O Adriano era muito bom nisso. Às vezes ia só eu e ele. E eu toco muito mal, viola. Ele levava a concertina para cantarmos o Vira de Coimbra também. E com o Zeca. E, por exemplo, estou-me a lembrar de um 18 de janeiro de 73 na Marinha Grande, que foi perigoso e fortíssimo. Os grumetes eram o Fausto e eu e o AP Braga. Éramos grumetes, mas havia lá gente que estavam habituados a dar o peito à bala, mas quem estava à frente mesmo era o Adrianinho, o Zeca Afonso, e estava lá o Jorge Letria, que também era atiradiço. E desses tempos de driblar a censura, também tens essa experiência de andar a fugir? Por exemplo, fugir nestes sentidos de tentar passar as músicas. O Adriano foi buscar aquelas poesias galegas, não é, da Galícia, para de alguma forma falar da realidade que se havia em Portugal. Da tua experiência dessa época, tu gravaste só depois, mais tarde, mas já andavas no canto livre, não é? Sim. Também tinham essa necessidade de andar de arranjar artifícios para conseguir que as vossas canções pudessem ser interpretadas ao vivo. Como é que vocês tinham esse... Eles tinham essa... O Zeca e o Adriano eram especialistas nisso. Eram eles que orientavam eram muito observadores do público que estava ali, topavam logo quem estava a vigiar, que estavam sempre vigiados, e havia normalmente, podemos não ter ilusões, mas o PID que vigia o PID de rua, o PID talvez o mais baixo na hierarquia da PID, normalmente é um tipo que tem a 4ª classe, que tem fome não sei aonde, e o padre regimentam para a PID e ganham um dinheirinho, ou os informadores, felizmente, se calhar também nem sequer a 4ª classe tinham, são muito ignorantes das coisas da escrita. E isso ajudava muito. Eles tinham essa capacidade de observação e viam logo, este não percebe nada do que a gente vai aqui dizer, apesar de ser dito e cantado e dito também no discurso com uma grande habilidade nas palavras. E eu aprendi isso com eles e cantava. Bastava-me cantar, eu era o cantador das modas alentejanas, bastava cantar uma moda ou duas que lá se cantavam e já havia um contexto político muito interessante e muito interveniente. Nos dias de hoje, achas que a liberdade de expressão
está aberta a todas as formas de intervenção. O que é que tu sentes em relação... Formalmente está. Pois. Mas é mentira que não está, porque não é divulgada nos meios de comunicação. Portanto, não há uma censura formal, há uma censura de ignorantes, de interessados nas televisões e nas rádios, de interessados, de empregados do patrão, e o patrão não precisa de se preocupar. Ele sabe que tem ali os seus peões que organizam quem vai, quem pode ser promovido ou quem não deve ser, quem não deve ter cara no ecrã. E isso é uma forma de censura muito, muito eficiente. Voltando ao Adriano, tu cantaste repertório do Adriano? Agora não tenho bem presente. Cantava com ele e cantava coisas que ele começou a cantar em Coimbra, muito bonitas. Capa negra, rosa negra, bandeira da liberdade. Abre-te bem nos meus ombros, volta costas à saudade. Eu aprendi a cantar coisas de Coimbra, coisas do Zeca e do Adriano. Comecei a aprender, também comecei a interiorizar as formas de composição, e isso tudo dá uma certa escola. Tu, quais são as canções que tens assim como favoritas do Adriano? Tens assim algumas que te saltem? Gosto muito de um soneto que o Manel Alegre escreveu, que é lindíssimo, que é aquela Clara Madrugada, que eu não me lembro como é. Eu creio que não é, este é o primeiro verso. Sim. Mas não sei se chama isso. Alegre se fez triste. Alegre se fez triste. É um soneto lindíssimo, e o Adriano cantava como ninguém cantou. Nunca mais. Eu também cantava isso muito. Quando ele não estava. Vamos ouvir. O Ricardo vai-nos pôr a ouvir essa. E alegre se fez triste, e alegre se fez triste, como chuva que viesse em pleno agosto. Ela só viu meus dedos nos teus dedos, meu nome no teu nome, e demorado viu nossos olhos juntos nos segredos que em silêncio dissemos separados. A clara madrugada em que parti, só ela viu teu rosto andando na estrada, por onde o automóvel se afastava. E vi que a pátria estava toda em ti, e ouviu dizer adeus essa palavra que fez tão triste a
fez tão triste a clara madrugada. Estamos a aproximar-nos do final desta conversa. Voltando aqui aos tempos de Coimbra, queria-te relembrar aqui uma frase que tu disseste há tempos numa entrevista, que o Adriano era um dissidente do fado de Coimbra porque tinha a ideologia e que as ideias e a arte juntas são uma explosão, são explosivas. Continuas a achar que continua a ser assim? Continua que as ideias e a arte podem mudar, podem ser uma explosão? São ainda uma explosão. Se a gente as conseguir fazer passar, se tiveres meios de divulgação agora que são muitíssimos para o bem e para o mal. Os que são mais importantes às vezes não os temos disponíveis, mas as ideias e a música são pior que um coquetel Molotov. E pegando nisso e parafraseando o Zeca, o que faz falta nos dias de hoje? Continua a fazer falta animar a malta. Atenção à malta que tem entre 18 e 30 anos, que já é outra. Tem outros motivos. Já gosta da natureza, aprendeu muito, tem uma formação musical que nunca nós tivemos, há muito mais escolas de música. E a partir de determinada altura, começando influenciados pelas músicas anglo-saxónicas, que é só o que a rádio passa, aí está. A percentagem de música em inglês é absolutamente anormal e doentia, como, por exemplo, não é em Espanha. Em França também não é tanto. Não gostamos de nós, mas isso é uma coisa que nos vai acompanhar todas as vidas que ainda se vão viver aqui neste cantinho. E, sobretudo, não gosta de nós quem tem muitas vezes os meios na mão. Agora, muitos miúdos estão a subverter isso de uma maneira interessantíssima. A história repete-se sempre de outra maneira, portanto, a música vai repetir-se de outra maneira e vai haver uma zona da música portuguesa que tem um sentido social com outra linguagem, mas com muita eficiência. Eu conheço muitos miúdos que são muito, muito interessantes. E para terminar, vamos ouvir uma canção, uma moda, em português, cantada por ti. Se nos quiseres dar esse prazer para uma despedida em grande. Vou tentar. É uma moda que aprendi na Cuba. Conselho onde uma vez fomos cantar, o Adriano, o Zeca e eu. E é uma homenagem à memória do Adriano. Chama-se Solidão e recorda e lembra a solidão que nos deixou o Adriano. Deixou-nos esta solidão no coração. Solidão, ai dão, ai dão. Cá para mim nem sim nem não. Vem a morte e leva a gente. Quem não há de ter paixão. Podemos bater palmas. Ao Adriano, claro. Ao Adriano.
Muito obrigado, Vitorino. Foi um prazer. Não sei se tens mais alguma mensagem a deixar para quem nos vai ouvir. Para quem nos vai ouvir, tentem comprar os discos do Adriano, procurem no YouTube, acho que as canções dele estarão lá todas, e vão ter uma surpresa agradabilíssima das composições, da escrita e da maneira de cantar única e da generosidade que está naquele timbre lindíssimo e único do Rouxinol de Coimbra. Muito obrigado, foi um prazer. Até já. Ó Alentejo dos pobres, reino da desolação, não sirvas quem te despreza, é tua a tua nação. Não sirvas quem te despreza, é tua a tua nação. Não vás a terras alheias lançar sementes de morte, é na terra do teu pão que se joga a tua sorte, é na terra do teu pão que se joga a tua sorte. Terra sangrenta de Serpa, terra morena de Moura, vilas de angústia em botão, dor cerrada em balizão. Ó margem esquerda do verão, mais quente de Portugal, margem esquerda deste amor, feito de fome e de sal, margem esquerda deste amor, feito de fome e de sal. A foice dos teus ceifeiros trago no peito gravada, ó minha terra morena, como bandeira sonhada, ó minha terra morena, como bandeira sonhada. Terra sangrenta de Serpa, terra morena de Moura, vilas de angústia em botão, dor cerrada em balizão. Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Minha barca aparelhada soltou o pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronte.